Olha, essa notícia você não vai ver na Rede Globo, tá? Depois de decisões favoráveis do ministro Cristiano Zanin e da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a Globo teve mais uma vitória no STF contra o avanço da Receita Federal sobre contratações de artistas da emissora como pessoas jurídicas. O ministro Alexandre de Moraes foi o responsável por um despacho que deu razão a um pedido da emissora contra a ação da Receita, que distribuiu algumas multas milionárias e a autuação de artistas por entender que eles sonegaram impostos por meio de contratos com pessoas jurídicas com a Globo. Como as pessoas jurídicas estão sujeitas a alíquotas de imposto de renda inferiores aos 27,5% das pessoas físicas com rendimentos mais elevados, a Receita considerou que os alvos das atuações deixaram de pagar tributos. A decisão, em segredo de justiça, mas que o colunista do Metrópolis, Guilherme Amado, divulgou, Moraes cassou 6 acórdãos de uma delegacia da Receita Federal em São Paulo e uma decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Gente, ele cassou até uma decisão do CARF, tribunal que julga apelações contra cobranças do fisco, todos contrários à Globo e a artistas do seu elenco. Se os casos analisados por Cristiano Zanin haviam multado nomes como Reinaldo Gianecchini, Débora Seco, Maria Fernanda Cândido, Suzana Vieira e Irene Havast, as decisões derrubadas por Moraes miravam os contratos de outros artistas, como os estrelados Tony Ramos, Marcos Palmeira e o Matheus Solano. Olha, o Moraes está certíssimo. Graças a Deus. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão regulariza a situação fiscal de milhares de pessoas, inclusive a do papaizinho aqui. Mas é fato, certo? E no Brasil, que está sendo julgado, e que o primeiro voto do Dino foi para empregabilidade da relação de serviço, de motorista de Uber com a Uber, isso vai destruir todo o sistema de iFood. A Uber vai embora. Mas vai destruir iFood, aquele outro, como é? Tem vários aplicativos. 99. Tudo. Então, assim, a decisão do Moraes a gente tem que comemorar, e tem que comemorar de forma efusiva. Porque o que importa, pessoal, o que as pessoas querem é trabalho. Não adianta você dar todos os direitos do mundo a uma pessoa e a pessoa não ter um emprego. Então, assim, quando duas empresas chegam à conclusão que uma pode prestar serviço à outra, é muito tranquilo, não tem mais que outra pessoa ou outro poder se meter nessa prestação de serviço. Então, se você imagina a Suzana Vieira, que agora a Globo assinou um contrato vitalício com ela, né? Foi uma das poucas que ficaram. Qual o poder que a Globo exercia sobre Suzana Vieira? Nenhum, porque ela podia ir para Record, ela podia ir para fazer teatro, que é muito menos cansativo, ela podia fazer o que ela quisesse. Francisco Oco, Matheus Solano, Tony Ramos, ele trabalha onde ele quiser. Então, assim, a empresa dele fechou um serviço com a empresa Rede Globo. Qual o problema disso? Nenhum. Olha, por falar em vínculo de emprego, ontem Flávio Dino estreou no Supremo Tribunal Federal com um voto polêmico ao defender a tese de que a Uber tem vínculo de emprego com os motoristas prestadores de serviço. Hoje, com o novo voto de Dino, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta terça-feira para manter decisão que derrubou uma condenação bilionária da Petrobras pela Justiça Trabalhista. O voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, pela rejeição dos recursos apresentados por sindicatos, foi seguido pela ministra Carmen Lúcia e por Dino. Como a primeira turma é composta por 5 ministros, os 3 votos já garantem a maioria, a vitória da Petrobras sobre uma condenação bilionária pela Justiça Trabalhista. Bora voltar com relação ao Uber, o Dino votou a favor do vínculo empregatício. Esse processo no Supremo Tribunal Federal, ele já vai com vai e vem. O Moraes, inclusive, já é autor de uma decisão em sentido contrário. A chuva chegou em Pajuçara, tá? Chegou em Pajuçara, de não reconhecer essa vinculação, esse vínculo trabalhista entre os entregadores e a Uber. Eu acho que nem muito, nem tão pouco, especialmente porque as plataformas como a Uber, né, as de entrega,
elas são de uma época que não, quando elas surgiram, elas tiveram que vir para uma lei que foi feita em 1900 e foi-se, 1900 e danou-se, 1900 e... Mas que 40 que foi... A idade da pedra lascada, você imagina, eu tenho notícia da Uber a partir de 2014 e 15. Aí ela entra então num negócio que foi criado lá atrás, teve reformas, a questão da pejotização que foi possível, que é o que nós discutimos aqui com relação à Globo, mas o que eu percebo, eu como observador, é uma relação de desequilíbrio muito grande entre o entregador e a plataforma. Por exemplo, a plataforma ela pode banir esse entregador sem dar maiores explicações. A plataforma ela pode alterar a maneira como ele é remunerado sem dar maiores explicações. A gente vê como isso é, inclusive, pauta de protesto dos motoristas de aplicativo que, de uns tempos para cá, começaram a se reunir em formato de sindicato contra um patrão.